Olá, tudo bem? Você que vai assistir essa live depois, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou falar sobre diagnóstico nas hérnias discais, tá? Então pegue sua caneta, fique à vontade, coloque um fone de ouvido para você entrar no modo live. Se sinta em casa, tá? Aqui é um espaço que a gente usa para debater sobre assuntos diversos da fisioterapia e hoje, exclusivamente, eu estou utilizando para conversar sobre diagnóstico de hérnia discal, tá? Mas vamos lá, tá todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo me vendo bem? Sejam muito bem-vindos. Como é que tá o meu áudio? Como é que tá a minha imagem? Me dê um retorno aqui o pessoal do YouTube, me dê um retorno aqui o pessoal do Instagram, tá? Para eu saber se está tudo certo para a gente começar a nossa live de hoje, ok? O pessoal aqui do YouTube pode utilizar o chat, tá? Para a gente conversar, que eu vou ficar atento aqui no chat. Se você tiver alguma dúvida, é só encaminhar aqui para mim, tá? O pessoal aqui do Instagram, o Lucas, quem tá aqui? O Lucas, Dr. Carlos, Renata, a Ivana, a Luísa. Muito legal. Então, a Dada, sejam muito bem-vindos. Obrigado por estar participando dessa live de hoje. Eu vou fazer uma série de lives pelos próximos dias que vai anteceder, tá, as pré-inscrições do meu método Coluna Baseada em Evidências. Tá? Então, esse é o nosso pontapé inicial para a gente começar implementar a nossa metodologia de tratamento de coluna vertebral. Vou trazer os meus 12 anos de experiência associado aos 6 anos de prática clínica, exclusivamente tratando pessoas com dores na coluna vertebral. Meu mestrado e doutorado focado na área de coluna vertebral, mas as minhas dezenas de artigos científicos também voltados para a coluna vertebral. Então vai ser todo esse conhecimento que eu vou tentar empacotar de alguma maneira e tentar entregar o melhor possível nesse meu método Coluna Baseada em Evidências, ok? O pessoal do Telegram já começou a receber alguns insights, alguns spoilers sobre esse método Coluna Baseada em Evidências, tá? Então talvez as vagas se encerrem por lá mesmo, porque eu vou querer uma turma reduzida, uma turma pequena para poder dar atenção. Como vai ser a primeira turma, então vai ser um marco histórico até na minha carreira, na minha vida. Eu estou muito empolgado com essa turma, estou chamando de turma 0, e eu espero que você também faça parte dessa turma, ok? Então em breve eu vou trazer novidades sobre o método Coluna Baseada em Evidências. Mas vamos lá. Então todo mundo já me deu um feedback, meu áudio e meu vídeo estão ok, vamos começar a nossa live de hoje. Então eu vou pedir que vocês peguem papel e caneta, ok? Que vocês anotem as informações que eu vou passar aqui nessa live, que vocês se concentrem, coloquem fone de ouvido, tá? Como se vocês estivessem realmente assistindo uma palestra em um auditório, tá? Concentração, porque as informações que eu vou trazer aqui são de fundamental importância para pessoas que tratam, para pessoas que cuidam de pessoas com hérnia de disco. E se você está aqui, eu tenho certeza que você trata esse perfil de pacientes e veio buscar ainda mais informações para trazer o melhor, o que tem de mais atual, o de mais científico para os seus pacientes com hérnia de disco. Ao final, tá, eu vou responder algumas perguntas, mas você pode colocar a sua pergunta aqui, tá? É só apertar nesse ponto de interrogação, quem está no Instagram, e aqui pode usar o chat, o pessoal do YouTube pode usar o chat para fazer as perguntas, ok? Vamos lá. Então, antes da gente começar a falar sobre diagnóstico de hérnia de disco, o que é a hérnia de disco? A hérnia de disco consiste em um deslocamento, tá, do conteúdo do disco intervertebral, né, que é o núcleo pulposo, que é a região mais central aqui dessa estrutura anatômica de uma vértebra, através da sua membrana mais externa, que é conhecido como anel fibroso. E geralmente essa herniação do núcleo pulposo, ele atravessa todo esse anel fibroso até chegar na região posterolateral, que é a região mais comum da gente verificar a presença de hérnia de disco no exame de imagem. E algumas dessas herniações, elas podem causar compressão, podem causar irritação de raiz nervosa, principalmente em raiz nervosa de lombar, tá? A gente sabe que as hérnias discais,
As mais comuns são entre L4 e L5 e L5-S1, ok? Então, causa compressão e irritação dessas raízes nervosas, tá? A nível de lombar, onde pode comprimir o saco dural. E quando tem essa compressão do saco dural, a gente tem uma dor que ela é conhecida como dor ciática, ok? A primeira coisa que eu vou desconstruir um pouco mais para frente, que nem toda dor ciática ela é causada por uma hérnia de disco, tá? Pode ter as dores ciáticas ou dores radiculares que podem ser causadas por outras coisas, que eu vou comentar um pouco mais para frente, mas não necessariamente de uma hérnia de disco. Mas claro, na maioria das vezes, um sintoma de ciática pode estar relacionado com uma hérnia de disco. A gente tem que investigar isso e tentar fazer da melhor maneira possível esse diagnóstico diferencial. E a dor que o paciente sente, né, que é devido a essa dor ciática, ela é oriunda de uma isquemia, tá? De uma inflamação, de uma hipóxia local que acontece devido à compressão de raiz nervosa. Então é por isso que dói, tá? Por isso que tem essa dor ciática radicular, devido à isquemia, inflamação e hipóxia local, tá? Porém, esse processo inflamatório, ele é muito importante, tá? Então, quando o paciente fala, minha coluna está inflamada, acolha o paciente, mas informe para ele que essa inflamação ela é importante, ela é favorável. Esse processo inflamatório, ele tem que acontecer. Por quê? Porque o processo inflamatório ele está diretamente associado à reabsorção espontânea das hérnias discais. A gente sabe que uma hérnia extrusa, por exemplo, tem mais de 90% de chance de regressão. Tá? Qualquer dia, se vocês assim tiverem interesse, a gente faz uma live só sobre reabsorção espontânea das hérnias de disco, ok? Mas nesse momento eu quero que vocês saibam que o processo inflamatório que acontece naquela região que foi comprimida, ela é super importante porque é ela que vai favorecer a reabsorção espontânea das hérnias discais, ok? Então esse foi um primeiro momento, tá, para a gente alinhar as ideias, as expectativas em relação aos conceitos iniciais de uma hérnia discal, tá? Uma outra característica importante é sobre a epidemiologia dessa hérnia de disco. A gente sabe que nas clínicas e consultórios, de 8 a 10%, assim na média, né, dos fisioterapeutas que atendem em clínica e consultório, vão pegar, né, dentro dessa porcentagem, pacientes com dores radiculares. E dentro dessas dores radiculares nós temos as hérnias discais, tá? E a gente sabe que menos de 1% é relacionado com doença grave de coluna, entre 5% e 10% é relacionado com as dores, com uma dor radicular, e 80% até 95% das vezes são dores de caráter mecânica, ou seja, de causa não específica de uma dor lombar, ok? Essa classificação ela é muito importante para a gente conseguir alinhar, para a gente conseguir começar a pensar no nosso... como é que a gente vai organizar a nossa avaliação, tá? Então, primeiro excluir as bandeiras vermelhas, que correspondem a menos de 1%, depois excluir as radiculopatias e terceiro, tentar incluir esses pacientes nas dores não específicas. E o que é uma radiculopatia? Né? Já falei um pouco o que é uma dor ciática, por que ela acontece, mas o que é uma radiculopatia? A radiculopatia ela é caracterizada por uma lesão ou compressão de um ou mais nervos da raiz nervosa da coluna vertebral, que é ocasionado por uma compressão, tá? Pode ser aquela hérnia de disco, pode ser outras coisas que eu vou falar daqui a pouco, que leva ao surgimento de sintomas de parestesia. Então, toda vez que tem aquela compressão, o paciente pode sentir dor, formigamento, sensação de choque, fraqueza de membros, ok? Essas são as principais características de uma dor ciática decorrente de uma radiculopatia, possivelmente quando comprime o nervo ciático, tá? Como eu já falei, é importante a gente ressaltar que cerca de 90% de todas as hérnias discais que acontecem na nossa coluna é mais comum ser entre L4 e L5 e L5-S1, certo?
E como eu já falei, nem todas as radiculopatias, que é aquela lesão mecânica que acontece, ela é ocasionada por uma hérnia de disco. Pode ser ocasionada, por exemplo, por uma neoplasia, que é um câncer. Pode ser ocasionado por um abscesso, que é um tumor. Pode ser ocasionado por um osteófito. Tá? Tudo isso pode comprimir raiz nervosa. Então a gente tem que ficar atento qual que é a causa dessa radiculopatia. O que é que está causando a compressão dessa raiz nervosa? Pode ser uma hérnia de disco, como eu já falei, mas pode ser outras doenças associadas, como neoplasias, abscessos, osteófitos, por exemplo. Além disso, uma outra característica importante de situações que podem causar uma dor ciática são as síndromes do piriforme. A síndrome do piriforme. Então, que é uma condição que o nervo ciático passa por dentro do músculo piriforme e toda vez que ele é tensionado, pode ocasionar uma dor ciática, ok? Então, nós como fisioterapeutas, a gente tem que estar atento. Quando que essa radiculopatia ela é causada por uma hérnia de disco? Quando que essa radiculopatia é ocasionada por uma neoplasia? Quando que é ocasionado por um abscesso? Quando que é ocasionado por um osteófito? E quando que essa dor ciática ela é caracterizada por uma síndrome do piriforme? Certo? Lembrando que uma síndrome do piriforme não necessariamente vai ter uma radiculopatia associada. Tá? Lembrando que a radiculopatia é a lesão ali na coluna lombar, tá? Nos nervos da coluna lombar. Pode ser ocasionado no trajeto do nervo, ok? E ali é uma síndrome do piriforme. Então a gente tem que saber na nossa avaliação distinguir o que é cada uma dessas situações e como que a gente vai abordar o paciente e ter estratégias na nossa avaliação para conseguir tanto orientar o paciente quanto identificar da onde que está vindo essa compressão de raiz nervosa, tá? Então eu espero que essa parte tenha ficado claro para todo mundo, tá? Só me dá um feedback aqui no Instagram, se me dá um ok, se está tudo bem, se vocês conseguirem entender, se tem alguma pergunta, alguma dúvida nesse primeiro momento. E aqui também no YouTube, pode mandar uma pergunta se tiver, tá? Ou então manda um joinha para falar que está tudo bem, para a gente poder prosseguir. Então essa foi a primeira parte, tá, Larissa? Obrigado, Larissa. Obrigado, Erlon. Obrigado, Hugo. Então, todo mundo conseguiu entender essa primeira parte. Vamos passar para a segunda parte. Obrigado, Thaísa. Então, vamos passar para a nossa segunda parte. Então, todo mundo entendeu o que é uma radiculopatia, o que é uma dor ciática e entendeu que essa radiculopatia e dor ciática pode ser ocasionada tanto por uma hérnia de disco, por uma compressão do disco, quanto por outras características, ok? Agora eu quero falar um pouco sobre classificação. Que é um ponto que causa muitas dúvidas nas pessoas e eu queria esclarecer alguns pontos, tá? No ano de deixa eu ver qual foi o ano desse artigo, 2014, a Sociedade Americana de Radiologia, ela publicou um artigo, tá, na American Society of Neurology, que ele traz as novas classificações das hérnias discais. Quem quiser esse artigo, é só, se você estiver me ouvindo no replay, escreve eu quero o artigo aqui nos comentários. E se você estiver ao vivo, eu vou enviar lá no meu canal do Telegram amanhã, tá? Então, se você quiser o artigo, vai lá no canal do meu Telegram. Então, esse artigo, ele classificou as hérnias em três grandes grupos, que foram as hérnias protrusas, as hérnias extrusas e as hérnias sequestradas. Então, ele traz que abalamento não é hérnia de disco, ok? Abalamento não é hérnia de disco. Então, abalamento nada mais é do que uma distribuição, tá, dentro do corpo vertebral que percorre apenas 25% do corpo vertebral de extravasamento, porém não chega a comprimir raiz nervosa. Tá? Então, eles não classificaram abalamento discal como hérnia de disco. Hérnia de disco eles classificam a partir de uma protrusão discal, tá? Que ele chamou de uma protrusão focal, uma protrusão de base larga, uma extrusão e um sequestro. Quando que é uma protrusão? É quando, então imaginem aqui,
Então aqui tem o disco, aqui tem a herniação. Quando a base, tá, do disco intervertebral ele é maior do que a parte herniada, isso é considerada uma protusão, ok? Quando a base ela é menor do que a parte herniada, isso é caracterizado por uma extrusão, ok? Então, repetindo, quando que é protusão? Quando a base ela é mais larga do que a parte herniada menor. Se a base é mais larga e a altura dessa herniação é menor, isso é caracterizado como uma protusão. Quando que é uma extrusão? É quando a base é menor do que a parte herniada, ok? Então isso é caracterizado por uma extrusão. E quando que é um sequestro? É quando tem um desprendimento dessa parte herniada para o canal medular, tá? Quando tem esse extravasamento para a estrutura extradural. Então, quando isso acontece, é caracterizado por um sequestro, certo? Então, existem essas três classificações. E lembrando que as protusões podem ser de base larga ou pode ser focal, ok? Então, protusão, base larga ou focal, extrusão e sequestro. Além disso, ele trouxe uma outra classificação que eu achei super interessante, tá? Que é em relação à localização dessa hérnia de disco. Essa hérnia de disco, ela pode ser central, ela pode ser póstero-lateral, então eu já estou caminhando um pouco para o lado da vértebra. Então imagine que aqui é uma vértebra e aqui é o processo espinhoso. Então quando a herniação é aqui no meio, ela é caracterizada como medial ou central. Quando é um pouco mais para o lado, ela é classificada como póstero-lateral. Quando é um pouco mais para o lado, ela é classificada como foraminal. E um pouco mais para o lado, bem mais lateral da vértebra, é classificado como uma extraforaminal. Por que isso vai ser importante? Porque isso vai estar descrito no laudo do seu paciente, tá? Tem uma vértebra central ou mediana, uma vértebra póstero-lateral, uma vértebra de uma hérnia foraminal ou uma hérnia extraforaminal, tá? Essas são as classificações em relação ao posicionamento dessa hérnia discal. Então, por que essa classificação é importante? Porque a gente sabe que as hérnias centrais ou mediana ou as hérnias póstero-lateral, elas vão ter um comprometimento de raiz nervosa nas vértebras mais baixas. Então, por exemplo, se é uma hérnia L4 ou L5 e é uma classificação medial ou póstero-lateral, possivelmente a raiz que está sendo comprimida é a raiz de L5, tá? Então é a vértebra de baixo. Então, por exemplo, se for uma hérnia L1, L2 e for uma hérnia póstero-lateral, possivelmente vai estar comprimindo a vértebra de L2. Ok? Então isso é super importante. Se for uma hérnia foraminal ou extraforaminal, vai estar comprimida a raiz nervosa da vértebra de cima. Então, se é uma hérnia de disco L5, S1, de caráter extraforaminal, então possivelmente vai estar comprimindo as vértebras de L5, ok? Que é a vértebra de cima. Então, por isso que é importante a gente saber as classificações de posicionamento das hérnias discais, até para a gente saber qual que é o dermátomo e miótomo que a gente vai estar avaliando ali e vai ter uma ideia melhor do posicionamento, se isso está, se esses achados clínicos estão compatíveis com o exame de imagem. Tudo bem? Então falei sobre classificação e posicionamento das hérnias discais. Agora eu vou falar um pouco sobre os sinais clínicos do seu paciente, tá? Então o paciente chegou até você, você vai começar a inspecionar, ok? Então ali já vai começar o seu diagnóstico, a sua avaliação é na inspeção visual do seu paciente, tá? Isso tudo que eu falei até agora são informações importantes para você montar o seu quebra-cabeça
tá, do seu paciente, para você raciocinar clinicamente em cima de um raciocínio clínico focado no seu paciente, tá? Para ser um raciocínio clínico mais direcionado. Então vamos lá. Então, quais são os principais sinais e sintomas? Anota isso. Quais são os principais sinais e sintomas e sinais clínicos que você identifica no seu paciente com uma hernia de disco? Primeira característica. A dor na perna, ela é mais intensa do que a dor na lombar. Ok? Isso é fundamental. A dor na perna, ela é mais intensa do que a dor na coluna lombar. Essa é a primeira característica de um paciente com uma hernia de disco. A segunda característica é: o paciente tem dificuldade de ficar em pé por muito tempo. Certo? E geralmente ele te retrata que ele muda frequentemente de posição e deitado alivia. Uma outra característica super importante, principalmente na fase aguda. Ok? Uma outra característica é o paciente não consegue ficar muito tempo sentado, causa incômodo, causa desconforto. Então, geralmente, ele não acha uma posição também sentado. E deitado, a dor alivia, como eu já falei. Uma outra característica importante, quando ele tosse, aumenta o valsalva, isso pode repercutir nos sintomas. Então, reproduz a dor no local de dor referida, principalmente no glúteo profundo, tá? Uma dor na perna. Quando ele tosse, ele refere essa dor no glúteo de característica mais profunda, e a dor ela pode ter uma irradiação para membros inferiores à tosse. Isso acontece por quê? Porque o valsalva é positivo, aumenta a pressão e pode desencadear os sintomas. Okay? Isso aqui também pode acontecer. Temos que ficar atento. Geralmente, esse paciente adota uma postura antálgica, principalmente na fase aguda, tá? Principalmente na fase aguda, que a gente conhece como shift lateral, que é um deslocamento do tronco em relação à pelve, tá? Um deslocamento do tronco em relação à pelve. Então, o tronco vai para um lado e a pelve vai para o outro. Tá? E para a gente avaliar o shift lateral de maneira adequada, a gente tem que colocar o paciente de costas para você. Isso vai facilitar a sua avaliação. Então, posiciona ele de costa e vê para onde que está o shift. Se esse shift estiver para o lado direito, o tronco estiver para o lado direito e a pelve para o lado esquerdo, é caracterizado como shift à direita, lateral à direita. Agora, se o tronco estiver para o lado esquerdo e a pelve para o lado direito, isso é caracterizado como shift à direita. Ok? Então, a classificação do shift ela se dá pelo posicionamento do tronco. Isso aqui é muito importante. E uma outra inspeção visual que eu acho fundamental você avaliar é a presença de retificação lombar. O que acontece na presença de retroversão pélvica? Quando o paciente faz uma retroversão pélvica, ele tenta aliviar, abrir o espaço, tá, na coluna para poder aliviar essa compressão neural. Então, geralmente é uma postura antálgica que o paciente adota com o objetivo de alívio da dor, certo? Então, retificação também é um ponto importante que você deve avaliar nesse seu paciente. Então, vamos repetir? Então, a dor na perna é maior do que a dor na coluna. O paciente não consegue ficar muito tempo em pé. Deitado, a dor alivia. O paciente não consegue ficar muito tempo sentado. Causa incômodo. O valsalva, nas crises agudas, ele pode ser positivo, ok? Tem a presença de posturas antálgicas, principalmente o shift lateral. Além disso, você pode identificar uma retificação na coluna lombar. Características importantes que você tem que avaliar no seu paciente. Ok? Então, vamos lá. Então, você fez essa avaliação, você coletou a história do seu paciente. Geralmente, uma hernia de disco, ela é de caráter súbita e progressivo, tá? O paciente aí começa a relatar que a dor começou a doer de uma hora para outra, a perna começou a doer de repente. Além dessa dor na perna, de repente, a
a presença de parestesia, de formigamento, ele começa a te relatar isso. Você já liga um sinalzinho, tá? Aí depois você faz essa inspeção visual no seu paciente, que eu acabei de citar. Depois, tá, eu estou te dando um passo a passo. Tá? Observa isso, estou te dando um passo a passo. Primeiro, história clínica do paciente, depois o exame físico, a inspeção no seu paciente. Agora a gente vamos passar para os testes clínicos, ok? O primeiro teste clínico que eu quero te falar é a avaliação dos miótomos, tá? Vamos falar de L5-S1, que são que é a mais prevalente das hérnias discais, ok? Como que eu faço a avaliação do miótomo em nível de L4, L5 e L5-S1 e nas vértebras lombares, que são as mais frequentes? Tá? Então, lembrando que o miótomo ele é uma ramificação, tá, de um conjunto de músculos que, devido a essa compressão de raiz nervosa, pode estar relacionado ou gerando algum déficit nesses grupos musculares, ok? Então, se eu quero avaliar a musculatura, a presença de herniação L1, L2, eu faço a avaliação dos flexores do quadril, tá? Principalmente pessoas. Se eu quero fazer a avaliação de L3, L2, L3, L4, eu faço a avaliação dos extensores do joelho, ou seja, quadríceps. Se eu quero fazer a avaliação de L4, L5, eu faço a avaliação dos dorsiflexores do meu tornozelo, ou seja, eu peço para o paciente andar na ponta dos pés. Se eu quero fazer a avaliação L5-S1, eu faço a avaliação dos extensores do hallux, ok? E se eu quero fazer a avaliação S1, S2, eu peço para o meu paciente caminhar na ponta dos pés, que eu estou fazendo a avaliação dos flexores do meu tornozelo, ou seja, gastrocnêmio, tá? Então anota isso, que é super importante. L1, L2, flexores do quadril, pessoas. L2, L3, L4, extensores do joelho, quadríceps. L4, L5, dorsiflexores do meu tornozelo, pedir para o paciente andar sobre o calcanhar. L5, S1, extensores do hallux, ok? Extensores do hallux. E S1, S2, flexores do meu tornozelo, a dorsiflexão e flexão plantar do meu tornozelo, principalmente gastrocnêmio. Como é que eu faço? Peço para o paciente caminhar na ponta dos pés, ok? Eu espero que tenha ficado clara essa avaliação de miótomo, que ela também é fundamental. E lembrando que a raiz nervosa que você vai avaliar depende da classificação, ok? Lembrando que é central, posterolateral, foraminal e extraforaminal. Central e posterocentral eu avalio a raiz nervosa abaixo do segmento herniado, ok? Se é uma hérnia de característica foraminal ou extraforaminal, eu avalio a classificação da hérnia na vértebra de cima, no segmento de cima, ok? Tudo bem? Todo mundo entendeu os miótomos? Me dá um joinha aqui no Instagram, se está tudo bem. Me dá um joinha aqui no YouTube, se está tudo bem. Se vocês entenderam essa parte, se eu posso passar. É uma parte também muito importante, a avaliação do miótomo. Ok? Lá do nosso curso, eu vou dar o passo a passo em forma de vídeo. Ok? Aqui eu estou te mostrando o que é que você tem que fazer. Lá no curso eu vou te mostrar como fazer. Tá? Vai ser tudo gravado em forma de vídeo, vai ter um paciente ator e eu vou te mostrar o passo a passo para você fazer essa avaliação da maneira correta, ok? Agora vamos falar sobre reflexo. A avaliação do reflexo, antes de falar disso, a gente tem que lembrar que quando tem uma compressão de raiz nervosa, essa compressão ela acontece no corpo posterior da medula, ok? E pode afetar tanto uma raiz motora quanto uma raiz sensitiva. Tudo bem? Se eu tenho uma lesão
de raiz motora, possivelmente os miótomos vão estar afetados, ok? Então, força muscular, tudo bem? E se eu faço uma avaliação de corno posterior, se tem uma compressão a nível de nervo sensitivo, então eu vou ter alteração tanto de reflexo quanto de sensibilidade. Tudo bem? Então, como é que eu faço a avaliação do axônio sensitivo afetado da raiz posterior se for essa a compressão nervosa, ok? Então, eu tenho que fazer análise de dermátomos. E como é que eu faço a avaliação da sensibilidade? Então, eu tenho que pegar o dermátomo correspondente, ok? E eu posso fazer essa avaliação com alfinete, por exemplo, com algodão, ou então quente-frio a nível de dermátomo. Certo? Como é que eu faço a avaliação de reflexo? Como eu estou falando mais de coluna lombar, a gente tem que lembrar que o reflexo de raiz L2, L3 e L4, elas são decorrentes do reflexo patelar. Então eu vou lá, posiciono o meu paciente sentado, ok? Com a perna relaxada, mais ou menos numa angulação ali confortável para ele, tá? E eu faço a avaliação do reflexo patelar. Eu faço uma leve percussão no tendão patelar e eu vejo o reflexo. E esse reflexo ele pode estar ausente ou ele pode estar com uma hiporreflexia ou uma hiperreflexia. Tá? Então eu tenho que avaliar. Se tiver alterações no reflexo patelar, então eu sei que pode ter uma alteração de raiz sensitiva, tá? No corno posterior da medula por uma compressão e a compressão pode estar em nível de L2, L3 e L4. Certo? Isso é reflexo patelar. Se eu estou pensando em raízes nervosas mais baixas, principalmente L5, S1, eu testo o meu reflexo aquileu. Tá? Então é um reflexo onde eu posiciono o meu paciente em decúbito ventral, tá? Eu faço uma leve flexão de joelho, tá? Então eu faço uma leve dorsiflexão do tornozelo e faço as percussões no reflexo de Aquiles, do tendão de Aquiles para ver o reflexo aquileu. Ok? Então a mesma coisa. Esse reflexo ele pode estar com uma hiporreflexia, ele pode estar com uma hiperreflexia ou pode estar normal. Ok? Mas o que eu quero que vocês saibam nessa live é que se for uma lesão, uma compressão de raiz nervosa mais baixa, o reflexo aquileu é que pode estar comprometido, principalmente L5, L4, L5, L5, S1. E se for uma compressão de caráter mais alto, L2, L3, L4, o reflexo patelar é o que estará comprometido. Tudo bem? Então essa é uma característica importante que a gente tem que avaliar também, que é a avaliação de reflexos e sensibilidade. E a última parte, antes da gente ir para as perguntas, são os testes neurodinâmicos. Ok? Então vamos recapitular. Só me dá um ok em relação à sensibilidade e reflexo. Pessoal aqui do Instagram, tudo bem? Me dá um joinha se estiver tudo ok. Hoje o tema é sobre hérnia de disco. Tá bom? E sim, Igor, toda essa informação vai estar no meu curso, vai ter um passo a passo lá no meu método Coluna Baseada em Evidências. E além disso, vai ter uma explicação totalmente em vídeo, tá? Com o paciente ator, onde eu vou estar demonstrando na prática como é que você faz todas essas avaliações. Tá, Aline me deu um retorno, obrigado. Andressa, Daniel, Jamile, obrigado pelo retorno. Pessoal aqui do YouTube, tudo bem? Também me dá um joinha se estiver tudo ok. Obrigado, Guilherme. Tudo certo? Então, ok. Então, a última parte da minha avaliação, então lembrando, coletei a história clínica do meu paciente, primeira coisa. Segunda coisa, observo o meu paciente. Faço um exame, uma inspeção visual e vejo algumas características que ele adota.
Terceira coisa, escuto o meu paciente. O que ele pode me falar que aumenta a minha probabilidade de ser uma hérnia discal? São as características que eu já citei anteriormente, a gente tem que estar atento, tá? Essa é a terceira parte. A quarta parte é o exame físico, onde eu faço a avaliação tanto de dermátomos quanto de miótomos. Ok? Essa é a quarta parte. A quarta parte também envolve os reflexos, ok? A análise de dermátomos, de sensibilidade e reflexo. E a última parte do meu teste, do meu exame físico, para eu diagnosticar uma hérnia discal, são os testes neurodinâmicos. Ok? Eu gravei um vídeo ainda mais cedo. Eu fiz uma enquete no meu stories do Instagram e eu perguntei se toda vez que o paciente tem uma radiculopatia associado a uma hérnia discal, os testes neurodinâmicos vão ser positivos ou negativos. O que é que você acha? Escreve aqui nos comentários. Se toda vez que eu tenho uma radiculopatia associado a uma dor radicular, eu vou ter o teste neurodinâmico positivo ou negativo. Escreve aqui para mim. Pessoal aqui do YouTube, escreve aqui para mim também. Se toda vez que eu tenho uma radiculopatia associado com uma dor radicular, os testes neurodinâmicos, eles vão ser positivos ou negativos. Escreve aqui para mim também aqui no YouTube. Eu quero ler a opinião de vocês. O que é que vocês acham sobre isso? O Diogo está colocando positivo. Obrigado, Diogo. Quem dá mais? Quem acha que é positivo? Quem acha que é negativo? Quem não sabe? O Erlon colocando positivo. A Gé colocando positivo. Jamile botando positivo. Positivo. Lucas positivo. Exatamente. Ele é positivo. Tá? Os testes neurodinâmicos associados com uma radiculopatia associado com uma dor radicular, os testes neurodinâmicos eles têm que ser positivos. Porque é um diagnóstico diferencial. Se eu faço um teste de Laseg e ele repercute a dor do meu paciente entre 30 e 40 graus, o paciente refere a sintomatologia, uma agudização dessa dor ciática, é um ponto muito importante para eu associar isso a uma compressão de raiz nervosa, possivelmente uma radiculopatia verdadeira, ok? Então, se eu associo o teste de Laseg, que é um teste altamente específico, com o teste de SLAMP, que é um teste altamente sensível, e esses dois testes eles são positivos, a chance dessa dor ciática do meu paciente ser caracterizada por uma radiculopatia, ela aumenta em até 90%. Ok? Vou repetir. Todas as vezes que o teste de SLAMP e o teste de Laseg forem positivos, a chance de o meu paciente ter uma dor radicular associada uma radiculopatia associada com uma dor radicular é de mais de 90%. E se eu alinho isso com a história do meu paciente, com as características visuais que eu já citei, com os dermátomos e miótomos correspondentes à minha avaliação, mas os testes neurodinâmicos positivos, isso aumenta muito a probabilidade do meu diagnóstico da hérnia de disco ser positivo no exame de imagem. Entenderam isso? Manda coração aqui no Instagram se você entendeu. Manda um coraçãozinho. Para eu entender que está tudo bem. Certo? Então a chance disso ser positivo aumenta exponencialmente. Tá? Tem um pesquisador que ele chama Radcook. O Radcook ele é um dos maiores pesquisadores do mundo quando se trata de triagem diagnóstica. Ele tem um livro que ele chama Testes, eu até tenho aqui, posso mostrar amanhã aqui no Stories e no canal do meu Telegram. Eu vou recomendar esse livro, ele é muito bom, tá? Ele chama Testes Ortopédicos, do Radcook.
Deixa eu escrever aqui, Radcliffe. Tá? Radcliffe. Ele tem vários artigos publicados. Ele é um pesquisador altamente qualificado para avaliação, tá, de testes ortopédicos, principalmente na parte de acurácia diagnóstica. Então, quem quiser, busca pelo Radcliffe no PubMed, e amanhã eu vou mostrar o livro dele, tá? Que é muito bom. Então, ele traz que o teste de Laseg e o teste de SLAMP, quando associados, tem mais de 90% de chance de ter uma radiculopatia associada a uma hérnia discal. Tá bom? Então, os testes neurodinâmicos mais importantes que eu vejo, principalmente nas hérnias baixas, é o teste de SLAMP e o teste de Laseg. E se for numa hérnia de disco mais alta, tem um teste do nervo femoral, ok? Que você também pode fazer. Quando ele é positivo, associado com uma dor radicular crural, ou seja, para frente, uma dor irradiada na região anterior da coxa, você pode associar essa dor radicular a esse teste ortopédico específico do nervo femoral, e se for positivo, a chance de ser uma hérnia de disco de caráter de uma compressão mais alta, ela também aumenta essa probabilidade, ok? E se você associa isso com avaliação de dermátomo, de miótomos, você vai juntando a pedras desse quebra-cabeça para você começar a ter um raciocínio clínico diferenciado do diagnóstico clínico de uma hérnia de disco. Tudo bem? Aí sim, depois que você fez toda essa avaliação com o seu paciente, aí você vai confirmar o diagnóstico no exame de imagem, tá? Então, na minha prática clínica, geralmente eu olho o exame de imagem no final da minha avaliação. Por quê? Para não me deixar tendencioso, tá? Para eu não olhar lá uma hérnia de disco, por exemplo, uma protusão discal L5-S1 e já focar minha avaliação toda em L5-S1, tá? Então, eu só uso o exame de imagem para poder confirmar o meu diagnóstico, certo? Então, eu recomendo que vocês façam a mesma coisa. Escutem o paciente, façam toda essa triagem diagnóstica, toda essa avaliação que eu citei aqui na live, e depois vocês confirmem o diagnóstico no exame de imagem, tá? Lembrando que ressonância é o padrão ouro para a gente confirmar o diagnóstico de uma hérnia discal, ok? E uma outra coisa muito importante, tá? O exame físico, anotem isso, coloca no caderninho, coloca na mente, introniza isso para vocês, tá? O exame físico, ele é soberano ao exame de imagem, tá? A clínica, a sua avaliação, o seu exame físico, ele sempre vai ser soberano ao exame de imagem. Eu já vi vários e vários pacientes que apresentam uma imagem sugestiva, mas quando eu faço a avaliação do meu paciente, não corresponde a essa imagem, ok? Então eu fico com a minha avaliação. Tá? Uma vez eu avaliei um paciente que ele foi fazer um exame na empresa, tá? Um exame de rotina na empresa, e ele identificou uma hérnia extrusa nesse exame de imagem. O paciente totalmente assintomático com uma hérnia extrusa, tá? Ele foi com o médico do trabalho, e o médico do trabalho ficou assustado com aquela imagem. Perguntou, você tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Não, tô me sentindo ótimo. Não, mas mesmo assim eu vou te encaminhar para um colega neurologista. Aí ele encaminhou esse paciente para o colega neurologista. Encaminhou primeiro a imagem e depois encaminhou, o paciente foi depois, tá? Mas ele já encaminhou a imagem. A clínica é soberana. Perfeito, Patrícia, a clínica é soberana. E o que foi que aconteceu? O neurologista, quando ele avaliou aquela ressonância magnética, sem ver o paciente, ele já queria operar, né? Já queria operar.
Aí quando o paciente chegou na frente dele, que ele viu o paciente totalmente assintomático, o paciente sem nenhum sintoma neurológico, sem nenhuma característica de postura antálgica, sem nenhum sintoma, totalmente assintomático, ele falou para o paciente: olha, só vendo a sua imagem, o seu caso ele é cirúrgico. Porém, você aqui na minha frente, totalmente assintomático, converse com o fisioterapeuta. Eu não vou te operar, não vou te passar medicamento, vou apenas observar vou apenas observar a evolução clínica. E esse paciente foi lá comigo. Eu primeiro avaliei, fiz todos os testes, ele falou que tinha um diagnóstico de hernia de disco, o exame dele totalmente negativo, miótomos negativos, dermátomos negativos, os testes neurodinâmicos totalmente negativos, ou seja, o paciente totalmente assintomático. Quando eu fui olhar o exame de imagem dele, eu vi aquela hernia extrusa, comprimido raiz nervosa, já no espaço extradural, e o paciente totalmente assintomático. Eu só orientei, recomendei que ele faça atividade física, recomendei que ele observe se vai acontecer, se vai ter sintomas ou não, mas recomendei dele fazer caminhada, dele voltar à atividade física, mas também não coloquei a mão nesse paciente. Só eduquei, só orientei, eduquei, tirei crenças limitantes que ele possa ter decorrente dessa hernia de disco, e a vida segue, tá? Então, como fala a nossa amiga Patrícia, a clínica ela é soberana, tá? O exame de imagem ele é apenas um complemento da nossa avaliação fisioterapêutica. Ok, gente? Então essa foi a nossa primeira live, tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live sobre diagnóstico diferencial, que é uma live super legal. A gente pode fazer uma live sobre reabsorção espontânea, que também é uma live super legal da gente conversar sobre isso, tá? A gente pode manter essa maratona de lives até eu abrir as inscrições do meu método Coluna Baseada em Evidências. Tudo bem? Então, agora chegou a hora das dúvidas. Tenham alguns minutos ainda aqui no Instagram, tá? Para a gente conversar sobre algumas dúvidas. Vamos lá. Então, a primeira dúvida. Existem protocolos de avaliação? O que ele chama de protocolo de avaliação? Se for esse passo a passo que eu citei aqui, de inspeção do paciente, ouvir o paciente, depois a inspeção do paciente, depois o exame físico, depois a avaliação de dermátomos e miótomos, depois a avaliação de testes neurodinâmicos, e ao final eu avalio o exame de imagem. Se ele estiver chamando isso de protocolo de avaliação, então sim. Então eu tenho um protocolo, eu tenho um passo a passo, tá? Que a gente vai conversar muito mais sobre isso lá no nosso curso, tá? Mas se ele está chamando isso de protocolo de avaliação, sim, eu tenho protocolo de avaliação. Vamos lá para outra pergunta. Se vocês tiverem perguntas, pode mandar aqui no chat que eu vou ler, tá? Então, paciente em fase aguda, pode ser realizado mobilização? Pode, tá? Pode ser realizado mobilização. O que eu faço no paciente com uma hernia de disco aguda? Tá? Geralmente eu tenho que dosar o peso da minha mão nesse paciente. Tá? Eu trabalho com liberação miofascial, eu trabalho com movimentos leves de mobilização, tá? Eu trabalho com manipulação vertebral no segmento superior. Então, por exemplo, se o paciente está com uma hernia de disco lombar, com sintoma com uma dor ciática até o pé, eu posso fazer uma terapia manual, uma manipulação a nível de torácica, ok? Então eu posso fazer isso. Uma outra coisa que eu trabalho é com posturas para abrir o espaço, tá? Então eu faço um trabalho postural também, com o objetivo de abertura de espaço. E também gosto de trabalhar com mobilização neural, ok? Também utilizo mobilização neural e também trabalho com direção de preferência, ok? Então eu tento utilizar todo esse know-how
para dor aguda, e eu vejo qual a resposta do meu paciente para cada um dessas terapêuticas. Lembrando que um paciente não vai, que uma única técnica não vai beneficiar todos os pacientes, tá? Eu tenho que ter um arsenal de técnicas e eu verifico quais técnicas que o meu paciente tem uma melhor resposta, tá bom? Vamos lá para outra pergunta. Pergunta do meu amigo Erlon, que está até aqui na live. Os nódulos de Chimaud entram nas classificações de hérnia? Uma excelente pergunta, ok? Nódulo de Chimaud, ele acontece quando tem uma herniação a nível de vértebra, ok? Então, lembrando que as hérnias discais, elas são posteriores. As hérnias anteriores, elas não têm repercussão clínica, ok? Ela é mais caracterizada pelas vértebras posteriores. Quando a vértebra ela é superior ou inferior, quando tem a presença de herniação de disco ou de fragmento ósseo ou de qualquer outra estrutura que possa adentrar um corpo vertebral, isso é conhecido como nódulo de Chimaud, tá? Lembrando que a maioria dos nódulos de Chimaud, eles são totalmente assintomáticos, ok? Não tem repercussões clínicas diretas no meu paciente, tá bom, Erlon? Então, elas entram como uma classificação mais de herniação superior, na vértebra superior ou inferior, mas elas não têm repercussão clínica na grande maioria das vezes, ok? Vamos lá para a última pergunta. Qual a melhor avaliação fisioterapêutica usada na anamnese? Qual a melhor avaliação fisioterapêutica utilizada na anamnese? Foi esse passo a passo que eu te dei aqui na live, tá? Então, utiliza esse passo a passo, utiliza todos esses recursos que eu te ensinei aqui, tá? Coloque em prática, porque assim você vai ter a sua avaliação de uma forma mais didática, tá? De um passo a passo mais organizado. Isso vai te ajudar a ter mais clareza para poder fazer a sua avaliação fisioterapêutica de uma maneira mais organizada, tá bom? Então, ok, gente? Então, vamos terminando a nossa live de hoje. Então, pode ser realizado deslizamento de raiz? Boa pergunta. Como é o nome dele? Fizeram uma pergunta aqui. Pode ser deslizamento de raiz? Como assim? Quando eu trabalho mobilização neural, tá? Eu trabalho mobilização neural, então se eu identifico uma mobilização neural, uma dor ciática mais ou menos a 30 graus, eu reduzo essa angulação, eu trabalho a 25 graus e trabalho movimento de dorsiflexão do meu tornozelo, tá? Então é assim que eu trabalho mobilização neural. Eu vou ganhando esse movimento progressivamente se eu não tenho uma agudização desse sintoma, ok? Lembrando, gente, vou falar mais uma vez, não são todas as técnicas, não existe uma técnica que é soberana para todos os pacientes, tá? Eu tenho que ter uma ferramenta de técnicas. A mobilização neural é legal? É. Tem evidência? Tem. Posso utilizar? Posso. Eu posso utilizar a direção preferencial? Posso. Vai funcionar com todos os pacientes? Não. Eu posso utilizar estratégias de abertura de forame, de posicionamento desse meu paciente? Posso. Vai ser para todos os pacientes? Não. Então eu tenho que ter um arsenal de técnicas. Eu tenho que ver qual dessas vai ser benéfica para o meu paciente. Tudo bem? Tá bom, gente? Então, 50 minutos de live. Muito obrigado. Vamos fazer o nosso print. Então coloca um joinha aí se você gostou dessa live. Tá? Coloca um joinha se você gostou dessa live. Então muito obrigado a você que participou. Eu tenho só 5 minutos para poder me despedir de você. Tá? Então muito obrigado você que participou dessa live. Obrigado que você utilizou esse tempo para poder se atualizar, para poder estudar,
Bora bater um print agora, tá? Bate um print aqui. Bate um print. Tá? Me marca lá no seu Instagram. Bate um print aqui também no YouTube. Marca lá o Físico Evidência. Tá? Essa live vai ficar gravada. Tá? Então faz um comentário se você está assistindo depois. Obrigado a você que participou e vamos agendar aí as próximas lives. Tá? Se quarta-feira for um bom horário para todo mundo, a gente pode manter esse horário de quarta-feira até a gente lançar o nosso curso Coluna Baseada em Evidências, porque aí depois vai ser o foco total nos alunos. Vou criar uma turma pequena, tá? Para eu poder realmente dar atenção. Eu vou mandar os módulos amanhã lá no meu canal do Telegram. Então, se você não entrou, vai lá, entra lá no meu canal. Além disso, eu vou mandar os artigos que embasaram essa live lá no meu canal do Telegram também, tá? Se você está assistindo no YouTube, aqui na descrição você encontra o link para o canal do meu Telegram. Vamos manter esse horário de 8h15, 8h17, que eu acho que é um horário legal para todo mundo, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, tá? Tira o print, me marca e a gente vai conversando e até a próxima live, tá bom? Um abraço para todo mundo, bons estudos e um bom descanso. Até mais.